pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai falar no nosso caso criminal real sobre um crime que chocou o Brasil e até o mundo em 2012. Só que veio à tona novamente com um documentário, uma minissérie que a Netflix lançou recentemente. É o caso do Marcos e da Elise Matsunaga. Muito bem, então o Marcos Kitano Matsunaga tinha 41 anos e era CEO da empresa da sua família, a empresa de alimentos Yoki. E no dia 19 de maio de 2012 foi assassinado por sua esposa, Elise, e não só isso, para se livrar do corpo, a Elise resolveu esquartejar o próprio marido. Então, essa é uma história muito triste e a gente pode dizer assim, muito cabulosa realmente no sentido, né? Uma história muito nebulosa também, muito triste e que traz, sim, desperta algumas curiosidades nas pessoas para tentar entender o que levou uma pessoa a fazer isso com seu próprio companheiro. Bem, se você já viu, recentemente a Netflix lançou aí uma minissérie, né? Contando a versão da Elise Matsunaga. Até então, desde 2012, a Elise não havia sido prestado nenhum tipo de entrevista para nenhum veículo de comunicação. E então, né, a Netflix lançou aí esse documentário, essa série ou minissérie, com a versão da Elise. Caso você assista, eu sugiro que você não assista só a série da Netflix. Por quê? Porque ali é a versão majoritariamente da Elise, tudo bem? E existem vários outros vídeos no YouTube, na internet, que você pode pesquisar, que você vai ter uma visão mais ampla do que aconteceu, e não somente uma visão dela. Além disso, tem muita coisa para ler sobre o assunto, para que você mesmo tire suas próprias conclusões, tudo bem? Então, não se deixe levar assistindo somente um vídeo, um documentário, procure assistir outras coisas para você ter sua própria opinião formada. Bom, nesse vídeo eu não vou recontar a história do crime que aconteceu. Como eu falei para vocês, existem vários outros vídeos, existem textos, notícias sobre o assunto e que se você quiser você pode, né, correr atrás também, assistir e entender. Hoje nesse vídeo eu trouxe para você 20 informações muito importantes sobre esse caso que me chamaram a atenção. Eu assisti a esse documentário que saiu recentemente na Netflix, assisti a outros documentários, outros vídeos sobre o caso, li várias reportagens sobre isso e de tudo isso que eu li e assisti, muitas coisas me chamaram a atenção, mas eu decidi peneirar aqui e trazer para vocês as 20 informações que mais me chamaram a atenção e que talvez também te chame a sua atenção. Algumas delas eu nem sabia dessa informação, tudo bem? Então, o crime aconteceu no dia 19 de maio de 2012. A Elise, que era esposa do Marco Matsunaga, deu um tiro na cabeça do seu esposo e depois, para se livrar do corpo, ela esquartejou o corpo, colocou em sacos plásticos, colocou dentro de 3 malas e foi em direção ao Paraná para poder se desfazer do corpo. Entretanto, resolveu voltar e se desfez daquelas partes do corpo em Cotia, em São Paulo. Alguns dias depois, ali, pessoas começaram a encontrar as partes e então até que se chegou à identidade daquele corpo. Então, basicamente, a história é essa, né? Na versão da Elise, ela conta que o relacionamento deles era de muito ciúme e que naquele dia especificamente do crime eles brigaram, ela chegou até a ser agredida fisicamente pelo Marcos, né? Ele deu um tapa no rosto dela, segundo a versão dela. No entanto, eu não vou me apegar aí a recontar o fato, tudo bem? Então, eu vou contar aqui para vocês as 20 informações que mais me chamaram a atenção sobre esse caso. Bem, a primeira informação é uma informação um pouco de conflito. Segundo a acusação do caso,
a Elise Matsunaga começou o esquartejamento pelo pescoço. E no momento em que ela começou esse esquartejamento, o Marcos Matsunaga ainda estava vivo, porque foi encontrado em seus pulmões sangue. E isso só ocorreria se ele respirasse. No entanto, por outro lado, fala-se que ela começou o esquartejamento mais de 10 horas depois. Por quê? Ali na perícia que foi feita no local, não se encontrou a quantidade de sangue que deveria para fazer esse esquartejamento. Então esperava-se muito sangue, mas não havia tanto sangue assim. Essa é a primeira informação incongruente que eu encontrei sobre o caso. Quando tentava se desfazer do corpo, a Elise resolveu ir para o Paraná. E nessa viagem de São Paulo para o Paraná, ela foi parada numa blitz, foi até multada. E segundo alguns peritos, aquela parada, aquela multa que ela recebeu, deveria na verdade ter sido feita a apreensão do carro, e não foi feita. E naquela ocasião em que a Elise recebeu essa multa, foi parada pelo agente de trânsito, não se sabe por que o carro nem sequer foi revistado, ela estava com as 3 malas no carro e dentro dessas malas estavam as partes do Marcos Matsunaga. Bom, o Marcos e a Elise se conheceram e tiveram um relacionamento extraconjugal. Isso porque o Marcos já era casado, inclusive já tinha uma filha com uma outra esposa. A Elise se tornou ali a amante dele por uns 3 anos. A Elise também era uma garota de programa, tanto que o Marcos contratou os serviços dela e assim se apaixonou por ela. Quando aconteceu o crime, a Elise descobriu que estava sendo traída pelo Marcos Matsunaga. Inclusive, ela viu vídeos e fotos e ele estava com uma outra garota de programa, que se chamava Natália. E quando houve o crime, o Marcos faleceu, foi assassinado, a Natália, amante atual dele, foi até a justiça pedir parte da herança. Esse é um fato também muito chocante sobre essa história de horror. Na adolescência, a Elise sofreu abusos por parte do seu padrasto. Ela não chegou a dizer abertamente se foi consumado um abuso sexual ali, mas ela deixou a entender que sim, que o padrasto a violentou sexualmente. Então, aos 15 anos, ela fugiu de casa por isso, ficou alguns dias ali fora e entrou para o mundo da prostituição, segundo ela, para se manter, para sobreviver. Outro fato importante, o sexto, que eu trago aqui para vocês, é que o Marcos Matsunaga, ele era, algumas pessoas chegam a dizer que ele era viciado em sexo e viciado em ter relacionamentos com garotas de programa. Tanto que ele teve a Elise, durante o casamento com a Elise, parece que ele teve sim outros relacionamentos com garotas de programa, e a última com quem ele se relacionava antes de morrer, a Natália, que pediu herança, também era garota de programa. Inclusive, no documentário, um dos amigos do Marcos Matsunaga disse que isso era comum, que ele gostava mesmo de mulheres, que inclusive ele participava de fóruns para avaliar as garotas de programa. Isso mesmo, eles davam nota para as garotas de programa. Com o assassinato do Marcos, veio à tona algumas questões. E algumas pessoas chegam a dizer que o Marcos e a Elise eram predadores. Isso porque eles tinham o hábito, o hobby de caçar animais. Inclusive, no apartamento havia a cabeça de um animal que a própria Elise havia abatido. Eles também tinham, naquele apartamento gigantesco, muitas armas, um arsenal de armas, que inclusive a polícia que fez a perícia ficou chocada com aquele tanto de armas. Além disso, eles tinham uma cobra de estimação que eles gostavam de alimentar, de ver a cobra comendo suas presas. Segundo um autor de uma biografia não autorizada da Elise, o Marcos Matsunaga não aceitava o não dela para relacionamentos sexuais.
E sempre que isso acontecia, ele jogava na cara dela que ela era garota de programa, que ela era prostituta e que agora ali, estando casada com ele, por que ela diria não para ele? Então essa é uma versão apresentada então por um autor de uma biografia não autorizada da Elise. Segundo as investigações, o relacionamento que o Marcos estava tendo com a Natália, a amante atual dele na época do crime, ele estava repetindo um padrão, o mesmo padrão que ele tinha repetido, que ele tinha feito com a Elise no caso. A Elise entrou na vida do Marcos, ele já era casado, tinha uma filha e por 3 anos ficou ali sendo amante dele. E, em princípio, ele pediu para ela abandonar a prostituição, ser só exclusiva dele, ofereceu ali um ganho mensal, ofereceu um local, né, para morar, um apartamento e um carro. Quando aconteceu o assassinato, a Elise descobriu que estava acontecendo a mesma coisa que tinha acontecido quando ela era amante. Essa Natália, que era, né, a nova amante do Marcos, também era garota de programa, também chegou um momento que era exclusiva do Marcos, que era sustentada financeiramente por ele. Inclusive, ele havia dado o mesmo modelo de carro para Natália e para Elise. Segundo o autor da biografia não autorizada da Elise, ela revelou que tem pesadelos. Ela tem pesadelos com o corpo do Marcos, sem o braço, correndo atrás dela. Ela tem pesadelos com os animais que eles abateram. Tem pesadelos, inclusive, com a jiboia, né, com a cobra que eles tinham em casa. Isso, segundo as assistentes sociais ali ouviram no presídio. Segundo informações, apesar de ter sido deserdada da herança do Marcos, logicamente todo mundo já entende o motivo, a Elise herdou aí 900 mil reais. Esses 900 mil reais são, na verdade, de uma adega que ela construiu junto com Marcos Matsunaga. Eles eram casados em comunhão parcial de bens, que foi dividido o valor e ela chegou a ganhar 900 mil reais. Bom, a defesa dela diz que isso é mentira, que ela não ganhou nada. A 13ª informação também é muito triste e é, na verdade, uma consequência de toda essa história de horror que aconteceu no dia 19 de maio, que a Elise executou, é que sua filha tinha apenas 7 anos de idade quando descobriu que ela havia assassinado o pai. Isso a criança descobriu na escola porque uma coleguinha da escola contou. Segundo informações, né, gente? Eu li bastante notícia, assisti bastante vídeo sobre isso e encontrei essa informação e achei essa informação curiosa. E muito triste, na verdade, né? Porque a criança com 7 anos descobre que o pai está morto, mas que ele não morreu naturalmente, né? Ele foi assassinado pela sua própria mãe. Então é muito chocante. A 14ª informação é muito chocante, cruel, e algumas pessoas até chegam a alegar que a Elise Matsunaga é uma psicopata por conta disso, é que, mesmo sabendo que o Marcos havia morrido, que ela havia tirado a vida dele, que ela havia cortado o seu corpo e jogado como se não tivesse valor algum, mesmo sabendo disso, ela foi até a casa dos pais dele, consolou os pais dele, ela foi ao shopping fazer compras, ela usou o e-mail do Marcos para mandar mensagens para a família, ou seja, segundo as investigações e as informações, ela agiu de forma bem fria, sabendo de tudo o que tinha acontecido, de tudo que ela havia feito, ela ainda fez compras, foi consolar os sogros, mandou e-mail para as pessoas como se fosse a vítima. Segundo algumas informações, na cadeia já, Elise escreveu uma carta para sua ex-sogra pedindo misericórdia, mas a sogra achou aquilo de uma tão grande audácia que rasgou o papel, não quis ler e nada desse tipo, que é sobre o documentário que a Netflix traz aí pra gente. Se você se prende a assistir apenas aquele documentário, você pode ser levada, ser induzido ao erro,
Por quê? Porque aquilo ali é a versão da Elise, da defesa da Elise. Aparecem sim ali algumas pessoas ligadas ao Marcos, mas predominantemente o documentário é sobre a Elise, é a Elise falando. Então você pode ser levado a até pensar que foi uma legítima defesa, que naquele momento em que aconteceu o crime ela estava sendo violentada, agredida em casa. Então, não estou dizendo que também não estava, gente, mas é bom a gente conhecer os dois lados da moeda. Então, se você tem interesse, né, se você está estudando sobre o caso de alguma maneira, é sempre bom a gente buscar mais de uma informação, não ficar só em uma, porque senão você acaba sendo levado aí por alguns enganos. E se você verificar outros vídeos, notícias, ler mais sobre isso, você vai ver que a história é um pocão, bem diferente do que a Elise conta. Bem, essa próxima informação assim me chocou muito. Eu me lembro da época que aconteceu o assassinato, mas eu não lembrava de muitos e muitos detalhes. E esse realmente eu não só lembrava, eu não sabia. Quando a Elise estava no Paraná, que ela voltou para casa já sabendo que o Marcos a estava traindo, ela tinha provas, tinha fita, tinha fotos, vídeos, ela veio lá do Paraná, que estava visitando a família. No meio do caminho, ela parou para comprar uma serra elétrica. Isso mesmo, você ouviu muito bem. No meio do caminho, né? Vamos dizer assim, no dia que aconteceu o assassinato, antes de chegar em casa, ela comprou uma serra elétrica. E depois ela justificou dizendo que comprou essa serra elétrica para abrir vinhos. Enfim, não ficou comprovado se essa serra elétrica foi utilizada, mas isso é algo assim que, na verdade, eu não vou mentir, me escandalizou bastante. Então você já fica meio chocada assim, que é uma informação muito interessante para o caso, para tudo que aconteceu ali naquele apartamento, né? A outra informação muito importante também, gente, é a importância da perícia, né? A importância da documentação de todas as provas. Segundo a Elise, ela atirou no Marcos meio que numa reação para se defender, porque ele estava vindo para cima dela. Só que o Marcos era um homem muito alto e ela uma mulher muito baixa. Então, a trajetória da bala não se encaixa na versão da Elise, de forma nenhuma. Se você ler e estudar sobre o caso, você vai ver que é absurdamente errônea a versão dela no sentido da bala. Porque, segundo a perícia, a bala atingiu a cabeça, de baixo para cima, de frente para trás. Agora você pensa, ele era um homem alto, ela baixa. Como ela conseguiu dar esse tiro de baixo para cima, né? E segundo ela, a versão é que ela estava com a arma apontada para ele, que ela conseguia ver os olhos dele. E mesmo ela apontando aqui a arma para ele, mesmo que ela mirasse na cabeça, não daria certo a trajetória da bala ainda assim. Então é algo assim chocante e que mostra o quanto é importante o trabalho dos peritos, né? Desde que eles façam seguindo todos os protocolos, todas as regras da coleta de provas, é muito importante. A bala não entrou daquela maneira que ela falou, né? Então se sugere outra coisa, mas não a versão dela. Em 2016, o júri da Elise foi um dos mais noticiados também no Brasil e ela foi condenada a 19 anos, 11 meses de prisão. E já no ano de 2019, ela já havia tido aí a oportunidade da saidinha, né? Que a gente chama e que muitos questionam, não é verdade? Mas é isso, ela cometeu esse crime, né, de assassinato, de esquartejamento, de ocultação de cadáver, de fraude processual, porque ela quis enganar a perícia, ela quis enganar e desvirtuar as investigações.
mas fato é que ela pegou 19 anos de prisão. O 20º e último fato interessantíssimo, também relacionado à perícia, é que num apartamento onde tudo aconteceu, foi encontrado um DNA masculino que não era o de Marcos Matsunaga, ok? Não ficou comprovado de quem era esse DNA, mas fato é que havia o DNA da Elise, do Marcos e de um outro homem, mas não foi comprovado de quem era. E aí ficou uma incógnita, uma pergunta que não ficou respondida nesse caso. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe aqui as informações que mais me chamaram a atenção nesse caso. Você tem a oportunidade de ler mais sobre isso, assistir mais vídeos sobre isso para você mesmo tirar as suas próprias conclusões. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau!